Avivamento ou apostasia? Gente, esse sempre foi um assunto que me dava um nó na cabeça. Eu não conseguia entender, eu não conseguia ter a chave de entendimento para isso. Por quê? Porque em Joel 2 fala sobre um avivamento, sobre um grande derramado do Espírito nos tempos finais, sobre um fluir dos dons espirituais. Mas em Mateus 24 fala sobre uma apostasia que virá no final dos tempos, fala sobre o amor, né, se esfriando de muitos. E aí eu ficava, como é que pode? Vai ter avivamento ou vai ter apostasia? Como é que funciona isso? E aí, gente, orando ao Pai, pedindo ao Senhor resposta sobre isso, ele me levou ao irmão Gustavo. E aí, um belo dia, eu falei, gente, vou perguntar para ele, porque ele conhece muito da Bíblia, né? Eu acompanho muito ele pelo Instagram, inclusive tá a página dele aí. E aí eu perguntei, irmão, como é que funciona isso e tal, me ajude. E aí ele foi certeiro, gente, ele me deu a resposta que eu estava buscando há muito tempo, e eu fiquei muito feliz. Nossa, meu coração se encheu de alegria. E aí eu tô compartilhando isso com vocês. E olha, eu não tenho problema nenhum em dizer que ele me ensinou esse assunto, e eu ampliei algumas coisas para passar aqui. Porque, gente, nós somos um corpo, nós precisamos uns dos outros. Eu não sou autossuficiente, eu não sei todas as coisas, nem você. A gente precisa uns dos outros. O corpo, ele se complementa, tá? Então, eu louvo ao Pai pela vida do irmão Gustavo por ter me ajudado a entender isso. E aí, gente, vamos pro vídeo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então vocês observam que esse derramado espírito vai vir antes do grande dia do Senhor. E aí ele se iniciou quando, gente? Se iniciou em Pentecostes. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Atos 2 nos mostra o início desse cumprimento. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, marcando o nascimento da igreja e o início de uma nova era de relacionamento direto entre Deus e seu povo. É tanto que a gente observa que quando Pedro foi discursar, ele citou as palavras de Joel 2. Então, quando o Messias veio a essa terra, ele já inaugurou os últimos dias. E nós, dessa geração, estamos vendo o culminar final desses dias. E nós iremos viver todo esse período de avivamento. Nós iremos profetizar, os nossos jovens terão visões, os nossos velhos sonharão. Por quê? Porque é uma promessa de avivamento, de restauração final, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor vai avivar a sua igreja, sua noiva. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E também é dito, gente, em 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então isso aqui está falando sobre o anticristo, né? Só que antes dele vir, gente, tem que acontecer o quê? A apostasia. E o que é apostasia, gente? É engano, é o abandono da fé. E por que isso vai acontecer, gente? Porque vai surgir o quê? Falsos profetas, que vão o quê? Eles vão enganar a muitos. E por estar acontecendo esse grande engano no mundo, vai se multiplicar a iniquidade. Por consequência disso, o amor de muitos vai se esfriar. Então vamos lá, gente. Ao mesmo tempo que eu já li para vocês que vai haver um grande avivamento, que iniciou em Pentecostes e vai culminar nos tempos finais de derramado Espírito, da unção dos dons, da Ruach HaKodesh, mas ao mesmo tempo vai acontecer uma grande apostasia por causa dos falsos profetas, por causa do engano, e tem que acontecer isso para que venha o homem da iniquidade, né? O caminho vai estar sendo preparado para a chegada dele, porque ele vai ter os seus súditos, né? Os seus servos, aqueles que vão adorá-lo e vão aceitar a marca da besta. Mas enfim, gente, como isso tudo se resolve? Porque não sei se com vocês já foi assim, mas comigo isso tudo ficava, mas
como? Como é que se resolve isso? Como é que eu consigo compreender isso de maneira mais clara? E aí, gente, eu vou dar a resposta para vocês, que está em Apocalipse. Então, a chave de entendimento para essa questão está no último livro da Bíblia, no último capítulo, Apocalipse 22, que diz o seguinte, eu vou colocar em tela, gente, a resposta que o irmão Gustavo me passou. Olha só. Apocalipse 22. Quem é justo continuará a ser injusto, e quem é imundo continuará a ser imundo, e quem é justo continuará a praticar a justiça, e quem é santo continuará a ser santo. Então esse é um dos textos que ilumina esses dois textos citados a que se referiu. Ocorre ambos simultaneamente, não apenas agora e no culminar de tudo, que de fato será mais intenso do que nos tempos antigos, mas desde o princípio sempre foi assim. Desde a época dos primeiros, sempre houve os que cresciam na prática da justiça, santidade e obediência ao Pai, e continuavam a crescer nisso, enquanto que no mesmo cenário havia os que estavam do lado oposto disso, cumprindo também assim a aplicação do texto inicial em Apocalipse. Então o imundo vai continuar na sua imundícia, o injusto vai continuar na injustiça, eles não vão se apartar do pecado, eles vão continuar desobedecendo os mandamentos do Pai. E por consequência disso, eles vão dar ouvidos a espíritos enganadores, que trarão sobre eles a apostasia, e por consequência, vai o amor se esfriar do coração deles. Vão ser mortos-vivos, zumbis, entendeu? Só que o justo vai continuar na prática da justiça, e o santo vai continuar a santificar-se. Gente, sempre existiram esses dois caminhos. É tudo questão de decisão e escolha. E por consequência dessa santificação, olha o que vai acontecer. Isso está em 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então essa promessa, gente, ressoa através dos tempos. E o Pai vai curar, vai transformar, vai sarar. Por quê? Porque nós vamos nos humilhar. Nós vamos nos prostrar diante dele e clamarmos pelo nome dele, porque o justo vai continuar buscando a justiça. O santo vai buscar a santidade. Então, são dois caminhos opostos no final dos tempos que vai acontecer entre a igreja do Messias e os ímpios, o mundo. Então, nós estamos aqui nessa terra, gente, para traçarmos uma escolha. Nós fomos destituídos da glória do Pai. Nós estamos aqui para traçarmos uma escolha e voltar para casa. Por isso que em Deuteronômio diz o seguinte: ponho hoje diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. Então, gente, esses dois caminhos não são apenas uma metáfora. Eles são uma realidade espiritual que enfrentamos todos os dias. Então, a escolha entre a vida, um caminho de fé e obediência que vai resultar no final dos tempos em avivamento, ou a morte, um caminho de descrença e desobediência que vai nos levar à apostasia, para quem decidir seguir, é o desafio que nos define. Então você precisa decidir qual caminho você vai seguir, o caminho largo ou o caminho estreito. E eu quero que você anote bem o que eu vou falar a partir de agora, porque isso vai abrir teu entendimento sobre o final dos tempos e nunca mais, anota isso, nunca mais você vai ter medo do livro do Apocalipse, das coisas que vão acontecer, de tribulação, de anticristo. Por quê? Porque, gente, vai haver um poder muito grande sendo derramado sobre a igreja que vai enfrentar todo esse sistema da besta. Muita gente fica, ai meu Deus, eu quero que Jesus me leve logo, eu quero isso e aquilo, pois eu quero é ficar, porque eu quero é viver tudo isso. E eu não sou maluca não, gente. Por quê? Porque em Joel fala que vai haver um avivamento. O Espírito vai ser derramado. Vai haver sonhos, vai haver profecias, vai acontecer algo grandioso, a rua vai se derramar sobre o seu povo, sobre os seus filhos. E nós seremos cheios, inundados, mais do que foi em Pentecostes. Vocês estão entendendo isso? E por que isso, gente? Porque a igreja vai enfrentar o sistema da besta. Muita gente fica só, eu vou fugir para os montes, eu vou para o meio do mato, eu vou não sei o quê, e eu vou sair das cidades. Não que não seja importante, gente, é importante para ter uma vida boa, mas não questão de fuga. Vocês têm que perder essa mentalidade de fuga, porque a igreja vai enfrentar o reino da besta, cheia do poder do Espírito. E eu falo isso aqui, gente, eu me arrepio, mas cheia do poder do Espírito.
cheia da unção do alto. E a igreja, juntamente com Enoque e Elias, vocês têm noção que é isso? Por que eles? Porque eles serão as duas testemunhas, gente. Eles não viram a morte. Eles foram levados. Enoque foi levado ao Pai e Elias também, nas carruagens de fogo. Então eles vão voltar para cumprir o ministério deles. Eles têm que voltar para cumprir a missão deles. Nada melhor também que Enoque, né, gente? Porque Enoque, ele conheceu os anjos caídos, ele conversou com eles, ele inclusive intercedeu, eles pediram, mas ele conhece todo esse período. Porque os dias de Noé vão retornar, então Enoque sabe muito bem o que nós iremos enfrentar. E ele estará juntamente conosco, e Elias, enfrentando o reinado da besta. Vocês têm noção que é isso? Meu Deus, que é isso? Que loucura, que coisa incrível. Não tô, gente, retirando a dor, o sofrimento, entende? Vai ser um período de dor e sofrimento, mas também vai ser um período fantástico da história, onde vai ser derramado esse avivamento, e os santos vão profetizar, os santos vão afrontar o reino das trevas, os santos vão pregar com ousadia e autoridade dos céus. Apocalipse 11, as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor no mundo inteiro. Se os seus inimigos tentarem maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem do Senhor. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Então, gente, compreendo. De maneira macro, as duas testemunhas são a igreja do Messias, que vai estar avivada por causa do avivamento de Joel 2. Vai estar em chamas, pegando fogo, cheia do poder do alto, com a autoridade dos céus. E de maneira micro, essas testemunhas vão ser Enoque e Elias. Então nós iremos trabalhar em conjunto. E muitos vão ser entregues, vão ser mortos, assim como representa a igreja de Esmirna e Filadélfia. Uma vai ser perseguida e outra vai ser preservada. Então muitos perderão suas vidas por amor ao Messias, mas só perderão depois de cumprir seu ministério, depois de cumprir a missão. Aí sim, o anticristo vai poder tirar a vida, ceifar. Enquanto isso, não. E outra parte da igreja vai ser preservada. Para quê, gente? Para aguardar a volta do Messias, para acontecer o arrebatamento, que é na última trombeta. Então, vai existir, gente, dois tipos de igreja na tribulação. Uma que vai ser morta e a outra que vai ser preservada. Mas ambas irão cumprir suas missões. Irão cumprir o chamado e o propósito, que cada um tem um chamado e um propósito nessa terra, desde a fundação dos tempos. Então, gente, vai ser um período fantástico da história. Vai ser um período difícil? Claro que vai, não estou negando isso não, gente. Mas vai ser também um período fantástico, onde a igreja vai estar queimando por amor ao Messias e vai estar aguardando ansiosamente o seu retorno, mesmo diante de um mundo em catástrofes e guerras. E eu quero, gente, ampliar esse entendimento com o livro de Isaías, que fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, dia de trevas, de escuridão, dia terrível. Mas o mundo vai estar em desespero, mas a igreja não. E eu vou mostrar isso para vocês, gente, como isso é lindo, olha só. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estarão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Então, vocês conseguem imaginar aqui que fúria vai ser essa, vinda dos céus, do nosso Messias, de Yeshua HaMashiach, que vai vir para julgar o mundo que adorou a besta? Mas diante desse cenário, gente, olha como a igreja vai estar. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E aí no versículo 30, o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras. Isso aqui, gente, em versão magnética. De chuvas torrenciais, de tempestades de pedras de saraiva.
Então, no meio da inversão magnética, no meio do caos, do desespero, o mundo vai estar em desespero, os ímpios vão estar em completo pavor e tremor. Por quê? Que negaram ao Messias. E ele vai estar vindo para julgar tudo isso. O dia do Senhor vai ser um dia de trevas. Mas diante de todo esse cenário, gente, a igreja vai estar cantando. A igreja vai estar em cânticos de louvor e adoração. Vai estar celebrando festa santa. Vai ter alegria de coração. Então, diante desse cenário, vai haver alegria, festa, louvor. A igreja vai estar jubilando pela volta do Messias, porque ela não vai ser pega desprevenida. Ele vai vir como ladrão da noite, para aqueles que não se renderam a ele, mas a igreja vai estar esperando o noivo. Então vocês percebem esses dois caminhos? O justo vai continuar na justiça, mas o ímpio na iniquidade. E haverá diferenças de recompensas para cada um nesses tempos finais. Para quem buscou a santidade, vai haver poder, vai haver avivamento, mas para quem buscou os prazeres da carne, ó, isso aqui, gente, é podre, isso aqui, se a gente ouvir isso aqui, a carne, a gente está ferrado. Mas para quem ouviu as suas vontades, o seu coração, né, o que você acha, o que você pensa, vai haver desespero. Então, esse é o momento da gente se arrepender, da gente buscar Ele, da gente negar as nossas vontades, o nosso querer e obedecer a palavra, obedecer os mandamentos do Pai. Porque quem ama, obedece. Se você não obedece, você não ama. E aí, irmãos, para concluir esse vídeo, eu quero ler Isaías 30, mesmo capítulo, que diz o seguinte: Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então ele sempre vai nos guiar, ele sempre vai falar aos nossos ouvidos: Este é o caminho, andai por ele. Andai pelo caminho estreito. Andai no caminho da justiça e da retidão. Limpe-se, santifique-se a cada dia mais, porque sem a santidade ninguém vai vê-lo. Isso é sério, isso é um fato. Então, existe uma promessa, porque ele vai aguardar, ele espera para ter misericórdia. Então, se você anda no caminho da justiça, é tempo de se arrepender e voltar para ele. Então é isso, meus irmãos, eu espero que vocês possam ter tido uma compreensão melhor do que significa avivamento, apostasia nesses tempos finais, que vocês possam entender que não precisamos ter medo, porque haverá uma força muito grande sobre a igreja, uma unção. A igreja vai enfrentar o reino da besta como as testemunhas, assim como Enoque e Elias. E, acima de tudo, gente, o Pai aguarda o arrependimento. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele espera. Assim como ele esperou nos dias de Noé, ele espera hoje. Mas vai chegar um momento que essa espera vai acabar. Ele vai vir com ira e com fúria. Então é isso. Gente, compartilhem esse vídeo, tá? Comentem, deixem o seu entendimento sobre isso. Vamos juntos estudar, né? Todos esses assuntos. E que o Pai abençoe a cada um. Shalom.